Bom dia, tudo bem? Meu nome é Cláudio Pereira, professor e pesquisador da Universidade Estadual de Londrina, e eu gostaria de apresentar para vocês o nosso trabalho Integração de Processos de Impressão 3D para o Desenvolvimento e Produção de Biomodelos Anatômicos para Uso Didático. Esse trabalho foi feito em parceria com a doutora Sônia Fabres, José Vicentim e Lucas Astolfo, todos do Laboratório de P&D e Fabricação Digital do HU-UEL, do qual eu sou coordenador junto com a doutora Sônia. O nosso tema e contexto de trabalho é da produção de biomodelos para uso didático, ensino de anatomia nos cursos de saúde e aqui especificamente no curso de fisioterapia. E a gente sabe que essa é uma necessidade muito antiga, né? O uso de biomodelos, a representação anatômica, né? E na imagem do meio nós podemos ver, por exemplo, um caderno antigo de Da Vinci com anotações sobre o funcionamento pulmonar, anatomia pulmonar, né? Então, é uma necessidade de se entender melhor o corpo humano muito antiga, né? Na outra foto, nós temos um grupo de médicos da década de 50, 60 ali, também utilizando biomodelos já para o seu aprendizado. Então, isso continua sendo relevante, só que hoje é apoiado pelas novas tecnologias, né? Principalmente impressão 3D, que é o nosso tema aqui. Essa imagem mostra também como que se utilizava os modelos em sala de aula. E esses modelos eram modelos reais, né? Próprias partes do corpo humano sendo usadas para o ensino. Aqui é um conjunto de pulmões sendo manipulados por um profissional. E esse tipo de uso ele tem várias dificuldades, né? Uma delas é a deterioração dos órgãos com o tempo. E, e isso cria diversos problemas para as escolas de saúde, escolas de cursos de saúde, né? Porque há necessidade dos recursos táteis e visuais, mas ao mesmo tempo há essa dificuldade da deterioração. Um caminho atual muito interessante para suprir essa demanda é a produção de biomodelos artificiais feitos a partir de imagens tridimensionais, sejam elas de tomografia ou de ressonância magnética, né? Porque isso permite uma altíssima qualidade de representação com um nível de resolução muito alto, né? Uma representação de detalhes anatômicos que muitas vezes não seriam possíveis anteriormente, né? E isso facilita também a manipulação, a conservação e o armazenamento desses biomodelos. Aqui nós trabalhamos como um estudo de caso um conjunto pulmonar utilizado para entender o sistema respiratório infantil, e nós desenvolvemos esse estudo para fisioterapia pediátrica da UEL. Então o foco aqui era que os alunos entendessem melhor a anatomia pulmonar, a questão das ramificações internas, que são os brônquios, e já existem, né, para isso alguns produtos no mercado, né? Esses produtos não têm um custo muito acessível, são caros. Aqui na tela vocês podem ver um exemplo. E existem algumas limitações também, porque normalmente esses elementos são fatiados, né, esses produtos. Então você vai ver o órgão fatiado, mas não tridimensional, que é o que nós queríamos. Então, para esse estudo, nós utilizamos um fluxo, né, de trabalho que ele vem desde a aquisição da imagem digital, a modelagem do que a gente quer imprimir a partir dessa aquisição da imagem, a preparação desse conjunto, a impressão desse conjunto em dois tipos de processos de impressão diferentes, uma etapa de acabamento, de pós-processamento, para depois fazer a montagem do conjunto e entregar para uso. Então, a etapa de aquisição e modelagem digital foi feita a partir do software Invesalhos, que é onde a gente consegue transformar a sequência de imagens obtida em arquivo DICOM, né, de tomografia ou ultrassonografia, em um modelo tridimensional, uma malha que depois pode ser exportada em STL. Então, a partir desse software, nós geramos um modelo que foi exportado para o software Mesh Mixer. E no Mesh Mixer é feita a limpeza, a retirada de tudo que não interessa da tomografia e fica só com o que realmente vai ser impresso. Uma terceira etapa ali é a subdivisão do modelo gerado pelo Mesh Mixer num outro software 3D CAD, né?
No caso aqui, a gente utilizou o Rhinoceros para separação dos componentes para facilitar a impressão das partes em separado. Até porque nós queríamos imprimir em dois processos diferentes, que são o filamento fundido e a resina 3D, resina líquida para impressão 3D. Então aqui vocês têm as duas telas, em cima o fatiamento para o filamento e embaixo o fatiamento para a resina. Quando a gente fala de processo híbrido, a gente está falando da combinação desses dois processos, filamento e resina. Aqui nós já temos o resultado, né, da etapa de impressão. De um lado, a peça impressa em filamento, a figura 7, a gente imprimiu em PLA. E na figura 11, os brônquios impressos, né, a ramificação deles impressos em resina, com uma alta qualidade, uma resolução muito alta, para peças bastante delicadas, né? É um processo mais adequado do que o filamento. Aqui já um exemplo do conjunto montado, uma imagem, em que de um lado aparece o conjunto pronto, já com as colagens das peças, e do outro, um dos lados aberto, nós fizemos uma tampa retirável do pulmão para poder ser visualizado as ramificações internas que foram impressas em resina. Aqui uma imagem da montagem do conjunto e a cura desse conjunto num equipamento de cura ultravioleta, né? E esse é um trabalho bastante cuidadoso, que demanda bastante tempo e cuidado, né? Porque há muita fragilidade em alguns pontos, principalmente os pontos de colagem de conexão, que podem quebrar fácil, então tinha que ser um trabalho bem cuidadoso. Aqui já uma imagem do conjunto sendo utilizado em uma classe, em uma sala de aula com os estudantes da fisioterapia. Foi feita uma validação, ela é descrita com mais detalhe no artigo, né? E os alunos relataram uma boa facilidade de compreensão das estruturas a partir do uso do biomodelo, né? Que isso facilitou o entendimento não só da estrutura anatômica, mas também do funcionamento desses órgãos, a partir da orientação da professora apoiada pelo objeto. Bem, nós fizemos também no artigo uma análise dos benefícios do uso desses biomodelos, né? Um dos benefícios maiores é a ampliação de acesso, principalmente para cursos que não têm uma verba tão alta para a compra desses materiais. Você pode imprimir mais conjuntos desse com o apoio do laboratório dentro do hospital, principalmente sendo um hospital escola, isso facilita bastante, né? E com um custo muito baixo. Então, a gente está falando de menos de 5% de custo de um objeto desse se fosse em relação a comprar um de mercado, né? É uma queda muito significativa de preço. Além disso, nós temos também uma discussão sobre algumas questões ambientais. Uma das mais críticas para a gente hoje ainda é a descarte de material da impressão 3D, principalmente da resina, porque ela não é reciclável. Então, precisa ter um processo específico para o descarte desse material. Aqui nós temos mais uma imagem dos conjuntos montados. O conjunto branco inteiro é um que nós fizemos recentemente, a partir do estudo feito e descrito no artigo. Então, já é uma atualização, um upgrade desse sistema, em que nós otimizamos algumas questões de impressão e de montagem. E nós discutimos bastante a questão do quanto esse processo híbrido facilitou para a gente atingir o nosso objetivo. O fato de combinar os dois processos, se fosse utilizar todo em filamento ou todo em resina, seria bem mais difícil da gente conseguir chegar no que a gente queria, né? Tanto em relação à representação anatômica, quanto à velocidade, facilidade de impressão e também ao volume, o tamanho das peças impressas, né? Então, os componentes menores nós conseguimos, e com mais detalhes, nós conseguimos imprimir na impressora de resina, e as peças maiores, os formatos dos pulmões, nós imprimimos na de filamento, que permitia peças maiores e também que não precisava tanto detalhe quanto os brônquios, né? Então nós utilizamos o melhor de cada processo para atender a necessidade do trabalho. Um ponto importante que eu gostaria de destacar aqui, já finalizando a apresentação, é que nós sugerimos que sejam feitos mais estudos em relação à durabilidade, ao impacto ambiental, então, desses biomodelos, né, ao processo de produção deles e ao descarte dos materiais depois. E eu queria ressaltar também que esse tipo de coisa só é possível de ser feita quando você tem um laboratório, um Fab Lab,
dentro do hospital ou junto dos cursos de saúde, né? No nosso caso, a gente tem uma situação em que a gente pode fazer essa produção dentro do hospital, porque o hospital é um hospital-escola, então a gente atende não só o hospital, mas também a sala de aula. E hoje é possível você montar um laboratório desse com menos de 30 mil reais, você tem equipamentos de alta qualidade como esses da foto que a gente está mostrando. Eu agradeço e fico à disposição para eventuais dúvidas. E aqui nós temos algumas referências, eu destaquei em amarelo, porque todas elas têm a ver com a questão da impressão 3D e do uso didático dessa impressão 3D. Fico à disposição de vocês, esse é o meu contato, o e-mail e o fone para o WhatsApp, e também o nosso Instagram do laboratório. Muito obrigado.